E aí quem vai me permitir ver como esse grupo aqui está contido aqui dentro é o setor de Higgs. Então, de novo, aqui o Higgs vai fazer um papel fundamental. A gente vai ter que ter um conjunto de campos de Higgs, de tal maneira que do campo de Higgs a gente vai poder entender como é que esse campo de Higgs, da mesma forma que no caso SO2, o campo de Higgs, ele seta o vácuo e sobra uma simetria aqui 1, aqui o campo de Higgs vai ter que setar o vácuo e do grupo grande unificado eu vou ter que ter o grupo do modelo padrão. Então, por exemplo, como que SO5 se reduz a SO3 cross SO2? Isso vai me dar uma série de elementos para eu poder ter que definir quem é o setor de Higgs. Então, cada grupo grande unificado, ele vai ter um setor de Higgs de acordo com o que eu quero chegar. Então, no SO10, para eu sair do SO10 e chegar no SO3 cross SO2, eu já não vou conseguir diretamente, eu não vou conseguir numa etapa só, por causa da estrutura de simetrias do SO10. Tem que fazer uma quebra intermediária. No SO5, não. Colocando o setor de Higgs adequado, eu consigo quebrar o SO5 diretamente para o modelo padrão. Então, isso a gente vai ter que... Porque, na verdade, o SO5 ele já tem o mesmo ranking que o modelo padrão. O ranking é 4, mas o SO10 tem ranking 5. Então, a gente quebra para um grupo de ranking, quebra o SO10 para um grupo de ranking 4 e depois o grupo de ranking 4 quebra no SO3 para o SO2 para o SO1. Então, essa é, assim, a receita básica, né, para construir um grupo de unificação. Agora, claro, depois eu tenho questões fenomenológicas. Onde é que eu vou colocar as partículas? Onde é que eu vou colocar os quarks, os leptos, a estrutura de multiplex? Então, SO5. Quais são as representações de SO5? Então, obviamente, SO5 tem o 5-plete. SO5 tem um outro 5-plete, que é o 5-star. Então, aqui eu tenho 5, aqui nós temos 5-star. Depois, SO5 pode ter uma representação de dimensão 10 também. Depois, SO5 vai ter a representação adjunta dele, né? Então, vamos ter que ver o que eu coloco aqui, o que eu coloco aqui, o que nós colocamos aqui, o que nós colocamos aqui, e a família de campo de gauge. SO5 tem 24 bósons de gauge. Desses 24 bósons de gauge, tem que sair os 8 gluons, os 3 bósons vetoriais massivos e o fóton. Então, daqui vão ter 8 e 3 11 e 1 12. Então, eu vou ter 24 bósons de gauge, dando origem aos 12 bósons de gauge do modelo padrão, e aí sobrando outros 12 bósons de gauge. Quem são esses 12 bósons de gauge extra que sobram? Em que escala eles estão? E que física eles acionam? Qual é a física ligada a esses 12 bósons vetoriais que a gente perde o contato aqui com o modelo padrão? Então, essas são as questões que a gente vai começar a discutir a partir de amanhã. Então, hoje eu queria, basicamente, né, na introdução aqui, nos aspectos gerais, dizer, quer dizer, o que é fundamental. Então, as perguntas aí, os comentários do Dória foram oportunos, né, porque a gente pôde ir construindo essa ideia de o que está em jogo, né, quais são os números quânticos que eu vou querer levar e o que é mais fundamental. Eu vou ter que perceber uma estrutura de multipletes ou eu vou olhar os números quânticos. Então, nessa discussão, fica claro que, como a gente não tem nenhum acesso hoje, né, a uma estrutura de unificação, a gente vai olhar basicamente a estrutura de números quânticos. Então, a gente sabe quais são os números quânticos do modelo padrão, e aí como é que eu vou colocar esses números quânticos dentro de uma simetria mais ampla que possa justificar a física do modelo padrão. Eu tive uma pergunta assim, nessa aula, que é a seguinte: aonde está a simetria? Certo? A simetria, ela está no multipleto, ela está no número quântico, ela está no grupo, ela está na representação, quer dizer, ela está em todos os lugares, né? Mas, digamos, será que eu digo, bom, eu estou com um grupo SO5, ou SO2, daí, a partir daí, é só abrir os compêndios e começar a fazer um gráfico de página, caimentos, etc. Ou será que, por exemplo, eu básico, SO2, mas aí eu digo, olha, tem mais chance de... Não é uma coisa única a minha relação, quando os decaimentos, quando eu pode, o que está ali,
não é? A simetria sempre ela é mais do que a gente pensa, do que a gente tenta configurar. Ela não é uma coisa assim tão assim que a gente, eu sei que é a simetria, entender assim, sabe? Quer dizer, a simetria matematicamente ela é um parâmetro. O parâmetro alfa é a simetria 1. Então, onde tiver alfa, dá para isso aqui. Assim. Agora, a maneira que eu vou dizer assim, para mim a simetria é um pouco a nossa relação de Deus, assim, né? Só que tem uma manifestação de Deus muito diversa. A gente não. Essa é a minha opinião, eu li sobre meditação. Você pode pegar N ângulos para ver a simetria. Todos eles estão a simetria, mas você não fechou onde está a simetria. Eu acho que para mim esse é um grande problema do Yang Mills e da física atual. Que a física atual ela fecha a simetria. O Yang Mills trabalha com a simetria. Eu estou com S2, tirei lá o FMI, tiro tudo dali e acabou. Então, e todas essas teorias que vêm são da semente de Yang Mills. Assim, então vem essa pergunta: onde está a simetria? Será que a simetria, como Deus, ela se manifesta em muitos lugares e sempre tem mais um para você manifestar? Uma mesma simetria, não estou querendo botar. Não, estou entendendo. Essa sim. Ou seja, numa teoria grande unificada, essa sim. Você vai apresentar para você tipo multipleto. Aonde é que está a estrutura de S5? Então, eu pergunto claramente: está no multipleto, você vai montar? Está nos números quânticos, você vai montar? Está no grupo S5, você vai montar? Está nas representações, você vai montar? Está nos campos que vão aparecer? Quais são as manifestações que tem? Ou você vai chegar assim, olha, eu estou indo, mas eu sei que a coisa não é bem assim. Essa pergunta é fundamental, para mim é fundamental, pelo menos, porque você está querendo mostrar que toda essa base que você está querendo mostrar, da semente de Yang é pé de barro. Existe um pé de barro. Muito antes de você subir para a superestrela, tem um pé de barro em Yang Mills. Assim. E o pé de barro, a pergunta: onde está a simetria? Então, vamos discutir isso. Então a pergunta é: onde está a simetria? Só nas 2 minutos, só para fechar aqui, amanhã a gente começa por essa questão. Mas aonde é que a representação é muito arbitrária? Não é S5, como eu falei com vocês. No S5 tem a representação 5, tem a representação 5 estar, tem a representação 10, tem a representação 24. Essa representação aqui, 5, 6, 4, 5. Eu tenho essa representação 50 aqui também. Essa representação aqui 50 funcional. Então, bom, tem várias. Eu estou colocando algumas que aparecem. Então, eu tenho representações distintas do S5. Então, claro, você falou, claro, esse S5 está nos múltiplos também. Mas aqui eu tenho um grau de arbitrariedade muito grande. Onde é que eu vou colocar meus quartos? Vou colocar meus quartos aqui. Vou colocar meus quartos aqui. E meus leques. Se eu estou unificando sabor com cor, quark agora não deve ser mais distinto do leque. Quark, dentro do mundo S5, quark e leque devem compartilhar o mesmo multiplete. Porque sempre nas demais interações, S3 é cor, não é só quark. S2 e 1 é flaze, inclui o quark também, mas eu esqueço da cor. Então eu tenho essa dicotomia, cor-sabor. No grupo S5, se eu quero unificar cor com sabor, é muito claro que eu poderia, em princípio, unificar quark com leque. Então, onde é que eu coloco quarks e leques juntos? Então, eu tenho essa arbitrariedade. Então, será que a essência do grupo está na representação? Se a essência do grupo também está no mesmo quântico, a gente sabe que diferentes grupos têm o mesmo ranking. Ter o mesmo conjunto de operadores, ter o mesmo número de, tem a mesma dimensão desse grau de cartão. Aonde é que está, na física, nos processos físicos, aonde é que eu vou ver realmente a essência do grupo? Claro, se a partícula está no quintete, ou num decuplete, ou num 24 plate, isso vai ter uma influência também. Mas aonde é que está a influência mais forte no grupo? Onde é que eu vou ver a essência do grupo? A essência do grupo
ela está, o que caracteriza o grupo? Matemático, que vai me deixar mentir para terminar minha aula. Então, aproveitando aí da bondade do Peter. Cúmplices do crime. Eu tenho. Você é cúmplice, está vendo que eu estou matando e está aceitando. Onde é que está a essência do grupo? A essência do grupo está na lei de produto. Então, ou seja, nas constantes de estrutura. Se você for calcular os processos físicos, se você lembrar das regras do Feynman, você vai ver que as constantes de estrutura vão aparecer. A gente sabe que quando a gente obtém a liberdade assintótica no SO3, é fundamental o papel das constantes da estrutura de SO3, né? O fator, esses fatores. Então, a essência do grupo, ela está, na verdade, nas constantes de estrutura. Então, aonde é que o grupo está? Está na representação? Está nos múltipletes? Múltipletes de representação é a mesma coisa. Está nos números quânticos, que são os operadores de Casimiro, os operadores auxiliares de Catan, sim. Mas a essência mais importante está nas constantes de estrutura. Então, se você for calcular razões de decaimento, branch ratios, for calcular, por exemplo, seções de choque para certas reações, você vai ver que quem vai ser o fator determinante vão ser relações entre as constantes de estrutura do grupo. Então, a gente vai ver em muitos casos aí, é aqui que a gente vai poder identificar. Então, aqui eu sei. Então, quitete. Pode ser um quitete de SO5? Pode. Mas pode ser um 5-plete de SO5? Pode. Pode ser um 5-plete de SP4? Pode. Pode ser um 5-plete de SO5 eu já falei, G2. Então, que representações... Então, o grupo, dada a representação, o grupo ainda fica solto, mas dadas as constantes de estrutura. Então, a gente vai ver que essas constantes é que vão ser determinantes na física. Você vai ter acesso à constante de estrutura. Você não consegue escolher a representação para render. Você vai ter que ter acesso, aí depois a representação pode ficar muito solta. Fica Como ambíguo. é que fixa a representação? Bom, a representação vai fixar, dependendo, se você tiver acesso a uma física que te indique, por exemplo, degenerescência. Fixa a representação das degenerescências, quantos estados aproximadamente com a mesma massa, ou exatamente com a mesma massa. Forte no próprio movimento. Agora, A gente começa a discutir essas coisas amanhã, então. Eu não quero tomar o tempo, porque o Armando vai entrar 4h30. Isso o grupo está lindo, a simetria está no parâmetro alfa. A transformação de simetria está no parâmetro alfa. A transformação de simetria. Mas a simetria está nas constantes de estrutura. Isso aqui no fundo, também. Quando você vai ter o teorema de Meter, é mais importante do que isso, do que os efeitos, do que... Eu acho que não. Teorema de Meter... está vendo a simetria. Pois é, mas quando você chega ao teorema de Meter, você chega porque você já conhece a simetria, e quando você chega ao teorema de Meter, você já tem uma estrutura de campos, certo? Você já dá as representações de campos estáveis. Tudo bem, mas eu só quero dizer que você estruturou a teoria para chegar na lei de conservação do Meter, que você vê que mais a conservação do Meter é o parâmetro alfa. Parâmetro de transformação do grupo, né? Tanto que o DD3 que você trabalha em termo alfa. Então o alfa seguia as leis de Meter. Certo. E as leis de Meter é que tem a primeira indicação que tem da simetria. Então você tem o parâmetro alfa. Você acha que ele é mais importante que as constantes de estrutura? Eu acho que as entidades físicas são dadas pela conservação de Meter. Vamos trabalhar mais sobre isso então.